E hoje eu vou trazer a melhor ordem para você que quer finalmente conhecer as obras do H.P. Lovecraft. E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E é isso aí, estamos... Que mês nós estamos, amor? Setembro. Estamos em setembro, finalzinho de setembro, chegando em outubro, mês do Halloween. Mês do Halloween. E a melhor época do ano? Não acho que seja a melhor época do Natal, ano. sim. Vocês aí que gostam de celebrar datas, vocês que gostam de celebrar Halloween, esse tipo de coisa, eu sei que você gosta de ter boas histórias de terror, boas histórias de horror, de suspense pra ler nessa época, né, amor? Eu sei que a Nanda adora ler esse tipo de obra nessa época e muita gente aí é igual, também gosta de se cercar de um bom terror, né? Histórias de arrepiar e deixar a gente passando mal nessa época do ano. E pra ela eu fiz uma lista. Ela, além de querer se cercar desse tipo de histórias de terror, ela também queria conhecer o autor. Então, umas semanas atrás eu resolvi fazer uma lista pra ela das melhores histórias pra você que quer conhecer o H.P. Lovecraft, quer conhecer o universo que ele criou, todas essas histórias e entrar nesse clima, né? Então eu fiz uma ordem pra ela e eu resolvi trazer essa mesma ordem pra vocês. Eu trouxe pra ela, eu montei lá no Notion, né? É a Jornada Lovecraft. Então eu vou trazer pra vocês a Jornada Lovecraft. E se você que tem interesse de conhecer o autor, vocês sabem que ele é um autor muito prolixo, ele escreveu muitos contos, muitas histórias. Não é fácil entrar e conhecer e encontrar uma ordem boa que te faça gostar das histórias dele, né? Por exemplo, você compra qualquer livro por aí e você tá refém à ordem que o editor escolheu colocar dentro daquele livro. E não necessariamente essa ordem é muito boa, porque pra mim uma boa ordem pra você ler um autor não é só a ordem cronológica que muita gente diz, é a ordem que aumenta a chance de você gostar dos textos dele. Não é só conhecer, mas é também gostar, é também entrar no universo. Existe uma ordem específica pra isso e é essa ordem que eu vou trazer no vídeo de hoje. Um aviso, é sempre bom trazer um aviso antes de qualquer coisa. O Lovecraft, ele é muito conhecido por dois tipos de história. Nós temos de um lado os mitos de Cthulhu, que eu aposto que muitos de vocês já conhecem, são aquelas criaturas, os alienígenas, esse tipo de coisa. E ele tem do outro lado obras um pouco menos conhecidas do público geral, assim, que são as Dreamlands, que são a Terra dos Sonhos, que é o reino onírico, que são as histórias dos sonhos, né? Pouca gente conhece, do grande público, né? Pouca gente conhece essas obras, só quem é mais fã conhece. E as pessoas, quando vão ler essas histórias, elas se surpreendem pela diferença do tom e tal, e não sei o quê. E na época em que ele foi lançado, na época em que ele foi divulgado, né, digamos assim, foi feito já essa divisão entre os mitos de Cthulhu e as Dreamlands. Mas essa é uma divisão que eu acho um pouco errada. Embora ela faça um pouquinho de sentido, ela carece de algumas informações a mais. Lovecraft, quando você vai conhecer o autor, você tem que se preparar para pelo menos 4 tipos de Lovecraft. O primeiro deles é o Lovecraft dos contos longos, o segundo é o Lovecraft dos contos curtos, o terceiro é o Lovecraft das Dreamlands, da Terra dos Sonhos, do reino onírico, e o quarto Lovecraft é o Lovecraft dos ensaios, das cartas, dos textos não necessariamente ficcionais. Ele era um cara que misturava muito as coisas. Então você pega às vezes uma carta que ele enviou para um amigo dele lá em 1920 e você via que no meio dessa carta ele colocou informações que você não encontra em nenhum outro conto. É importante que você saiba todas essas coisas para você não se perder, porque nas publicações que a gente tem hoje, nas coletâneas e nos livros, você encontra uma mistureba de tudo isso e você acaba ficando perdido. Então é importante que você saiba tudo isso. Então vamos contextualizar, né? O que são então esses mitos de Cthulhu? O que é isso? Ele criou, assim como a Marvel hoje em dia, ele criou um multiverso dele. Ele criou um multiverso com várias histórias conectadas, coisa que você, despreparado, entra na obra dele, você é pego de surpresa, porque você vê uma enxurrada de informações, você vê nomes, você vê palavras que não fazem sentido, você vê lugares e tal, você fala, caralho, mas o cara tá jogando uma enxurrada de coisa que, de onde que é isso? E não leva a nada. Parece que não leva a nada, mas quando você sabe de onde vem aquilo, toda a jornada se torna mais agradável e você começa a conectar os pontos. Os mitos de Cthulhu, eles surgem justamente dessa mitologia do Cthulhu, né, que é o grande sumo sacerdote
dos deuses e dos grandes antigos, né? Então ele é o grande símbolo dessa mitologia, mas existem vários, tem o Nyarlathotep e todas elas, esse panteão de criaturas, essas histórias que apresentam essas criaturas, elas acabam entrando nesse mitos de Cthulhu. E as Dreamlands são histórias muito poéticas, são histórias simbólicas, são histórias com um tom muito diferente, são histórias que entram numa viagem muito distante daquela dos mitos de Cthulhu. São histórias que foram principalmente inspiradas pelos sonhos dele. Então ele era um cara que sonhava e tinha muito pesadelo desde criança, então ele escrevia esses sonhos e todos esses sonhos, todo esse tom, todas essas histórias entraram nessa categoria de Dreamlands. Mas uma coisa que ninguém nunca te disse é que todas essas histórias estão conectadas, todas elas se passam no mesmo universo, não são universos distintos, e é aí que tá o erro. Muita gente fala que são duas coisas diferentes e não são. Se você ler nessa ordem que eu vou propor aqui, que é a mesma ordem que a Nanda tá lendo, que é a ordem que eu gostaria de ter lido, você vai pegar e você vai ser introduzido a esses universos e você vai sacar aonde esse cara queria chegar. E pra começar essa lista, eu resolvi trazer um conto que pra mim, ele é muito bom. Como eu disse, o Lovecraft, ele é um cara que escreve contos longos e contos curtos. E a pegada, do ritmo e o tom que ele coloca nessas histórias é muito diferente quando ele tem um conto longo e um conto curto. Então, a primeira história que eu separei nessa lista aqui é o Depoimento de Randolph Carter. É um conto curto, então ele costuma ser mais ágil e ele é super atmosférico. Muita gente diz pra começar por Dagon. Eu discordo, porque Dagon é uma história muito simples. O Depoimento de Randolph Carter é bom porque, além de ele ser um conto muito atmosférico, além de ele ser um conto com uma boa dose de horror cósmico, ele já te introduz a esse personagem que é o Randolph Carter. O Randolph Carter, pra quem não sabe, é o alter ego do Lovecraft. E o que é isso, né? Ele, como eu disse, ele era um cara que tinha muitos pesadelos, muitos sonhos e tal, então ele escrevia esses pesadelos e esses sonhos. E ele colocava um personagem dentro das histórias. O personagem era o Randolph Carter, é como se fosse ele dentro daquela história. Então sempre que você vê Randolph Carter, saiba que é como se fosse um pedacinho do Lovecraft ali dentro. São contos quase autobiográficos, digamos assim. O Depoimento de Randolph Carter, então, é a introdução desse personagem tão importante pra mitologia. É uma história muito legal, tem um final daqueles, assim, de arrepiar você. Então, quando você estiver lendo esse conto, coloca a mão lá no finalzinho do conto pra você não ler a última frase antes da hora, porque a última frase vem com uma porrada, porque ele muda a linguagem, ele traz... É violento, é um final violento, então você tem que tapar ali pra você ser surpreendido na hora certa. Então, o Depoimento de Randolph Carter acho que é um bom começo pra você que quer conhecer o autor. Uma narrativa rápida, mas bem impactante. O segundo conto dessa lista aqui é O Modelo de Pickman. Esse conto eu sempre indico pra você que não necessariamente quer conhecer o autor, pra você que só quer ler um conto legal de horror, assim, pra entrar no clima de Halloween. Então, O Modelo de Pickman é um conto muito bom, ele é um conto muito ágil também, e ele já entra na categoria de mitos de Cthulhu, porque ele é sobre criaturas, ele traz um personagem que é o Pickman, Richard Pickman, se não me engano, que é um personagem que vai aparecer no universo do Lovecraft lá na frente, em outra oportunidade, então você já tem que conhecer esse cara antes. E a história é basicamente sobre um grande pintor. Ele é um cara que desenha quadros, que ele faz paisagens e ele cria criaturas no quadro. São pinturas assim assombrosas e tal. É uma coisa muito horrível que vai além da imaginação. Você vê aqueles quadros que esse cara pinta e você não acredita de onde que ele tirou aquilo. A imaginação dele é muito fértil e é muito absurda. O narrador da história é uma história em primeira pessoa, assim como 90% dos contos dele. Ele é um amigo do Pickman, né? Então você vai, através dos olhos desse amigo do Pickman, você vai descobrir e investigar as origens da imaginação desse cara. Então é uma história muito atmosférica também, que tem um final muito interessante e que também te introduz a um grande personagem, que é o Richard Pickman, que vai aparecer em outro momento dessa mitologia, em outras histórias. É uma história muito boa, que tem um ótimo clima e que te vai te introduzir a outros personagens que vão ser muito importantes lá na frente. E agora chegamos a um conto que é um ótimo exemplo do reino onírico, né? Que vai trazer agora, é um conto curto, é um conto que tem um tom muito diferente desses outros dois. Você vai chegar e você vai falar, caramba, mas que conto é esse? Ele é até meio cômico, assim, é meio estranho, é esquisito. Talvez você não entenda de cara. Já aceite isso. Muitos contos dele você não vai entender de cara. São contos esquisitos, estranhos e você vai ficar meio perdido em alguns momentos. E tá tudo bem, faz parte da experiência. Esse próximo conto, ele é um pouco assim, mas eu acho que ele fecha legal dentro de si e ele deixa algumas pontas abertas que vão ser úteis lá na frente. Nós estamos falando de Gatos de
de Ulthar. Esse conto ele é super rápido, ele é quase uma piada, assim, é sobre por que em Ulthar é proibido matar gatos. Nessa cidadezinha de interior e tal, uma cidade meio estranha, no meio do nada, existe uma lenda, existe uma lei que diz que é proibido matar gatos. E nessa história você descobriu o porquê. Existe toda uma razão, existe toda uma história ao redor disso, e é nesse conto que você vai descobrir. E além do mais, você vai ser introduzido a Ulthar, que é uma cidade que está localizada no Reino dos Sonhos. Eu não vou explicar muito o que é o Reino dos Sonhos, porque é legal que você vá descobrindo isso ao longo do tempo. Mas é uma realidade alternativa da nossa, que está conectada com os mitos de Cthulhu. Então aqui você vai ser introduzido a Ulthar e vai conhecer alguns personagens que também estão dentro desse universo. Então é uma história legal e bem rapidinho, que vale muito a pena conhecer, e ela já te prepara para o que vem pela frente. Cara, eu separei muita história. Agora a próxima aqui, ó, é porque assim, as histórias que eu separei é para que você termine isso aqui louco para conhecer todo o resto, é para que você conheça o cara e saia assim especialista em Lovecraft. A próxima história agora é a primeira representante dos contos longos. Como eu disse, Lovecraft escreve contos longos e curtos, mitos de Cthulhu, cartas e um monte de coisa diferente. Ele tem uma pegada diferente para cada uma dessas categorias, digamos. O próximo conto é um conto longo, então ele é mais lento, ele vai introduzindo os personagens com mais calma, ele vai construindo o ambiente com mais tranquilidade e, na minha opinião, são os melhores contos. E são histórias assim que elas vão crescendo. Ele não só mostra uma criatura, alguma coisa do tipo e te dá um susto no final. Ele vai te colocando na atmosfera e você vai ficando apavorado ao longo da jornada. Essa história, nós estamos falando de Horror in Dunwich. Essa história, ela se passa num vilarejo, e nesse vilarejo, no meio do nada, muitas histórias do Lovecraft se passam em vilarejos, mostra a vida de uma família ali que não é muito bem vista pelos seus vizinhos, né? Então vai acontecer uns negócios ali, tem caso de começa a sumir bode, começa a sumir bicho na região, o cara começa a fechar as janelas da casa dele, e nasce um filho nessa família. E esse filho, com 2 anos de idade, ele já tá dando discurso, ele já tá lendo livros, ele já tá andando e ele já tá subindo em parede. É um garoto meio precoce e você vai acompanhar a jornada desse garoto e todos os horrores que acompanham a história, né? Então é uma história muito legal, ela é um pouco mais longa, mas ela já te traz tudo o que o Lovecraft é conhecido. Então é uma história muito legal que você tem que conhecer logo nesse começo. Porque muita gente costuma indicar Call of Cthulhu, ou até mesmo o Horror in Dunwich, mas o Horror in Dunwich é muito legal depois que você já conhece a pegada do autor. Porque então, agora que você já está acostumado, essa história chega no momento certo e você vai estar pronto para apreciar ela da melhor maneira. Próxima história, estamos falando agora de Os Outros Deuses. História curtinha, acho que 6 páginas no máximo, é uma história super rápida. Os Outros Deuses também se passa no Reino Onírico, então você vai pegar, é quase uma continuação dos Gatos de Ulthar. Pra você que terminou Gatos de Ulthar e não tá entendendo, tá, mas e aí, o que aconteceu depois? É em Os Outros Deuses que você vai saber o que aconteceu depois. Você vai pegar Atal, que é um dos personagens que tá lá, ele virou um sacerdote do vilarejo, enfim, alguma coisa assim, e ele mais um outro cara, que eu esqueci o nome agora, você lembra o nome do cara? Um grande sábio, eles vão escalar uma grande montanha que fica ali na região e eles vão encontrar os deuses da terra. É mais ou menos isso, a história é sobre essa escalada para ver os deuses e sobre como o ser humano, em sua grande ganância e sua soberba, ele conseguiu achar que era maior do que os deuses, mas ele não estava preparado para os outros deuses. Porque aqui nessa história é quando você tem a junção dos dois universos, tanto o Reino Onírico quanto os mitos de Cthulhu. Você vai ver que existem os deuses da terra, mas também existem os outros deuses, e os horrores que esses outros deuses trazem estão, com certeza, né, vocês já sabem, mas estão além da imaginação. Então é uma história muito boa, rapidinha e que já conecta esses mundos, e é isso que é legal. A Cor que Caiu do Espaço, esse conto é muito importante, é um dos meus preferidos, a Nanda ainda não leu. A Cor que Caiu do Espaço é um dos contos longos, né, então é legal que você saiba disso. Vai falar
falar sobre um fazendeiro que teve a sua plantação fulminada por uma cor que caiu do espaço. E a cor, chamar de cor aquilo que caiu do espaço, é a melhor forma de definir aquele negócio que caiu e que fudeu tudo. E é tipo um vírus, é tipo uma maldição, caiu um meteoro, alguma coisa assim, caiu no espaço, caiu ali na fazenda e começa a tomar conta, a amaldiçoar os moradores e toda aquela região. Hoje ela é desolada, ela é abandonada e através dos olhos do personagem você vai entender o motivo disso. Então é uma história assim perfeita de horror cósmico, tem adaptação, então é muito legal que você conheça a história nesse momento aqui, porque você já está muito habituado ao autor, então você vai estar preparado para tomar bons sustos. Essa história é apavorante, então leiam A Cor que Caiu do Espaço logo depois de Outros Deuses e vocês estão preparados para a continuação dessa jornada. Estamos na metade, hein? E aí, você já ouviu falar em Nyarlathotep, o mal encarnado, o caos rastejante? Então chegou o momento de ler Nyarlathotep. Esse é um conto que eu não costumo dizer nem que é um conto, ele é quase um ensaio. Ele vai te introduzir a uma das grandes criaturas, o grande mensageiro, uma criatura muito importante em todo o universo. Nyarlathotep, eu particularmente não gosto muito desse conto. Depois eu trago os livros para vocês verem onde estão presentes essas histórias, fiquem calmos. Mas Nyarlathotep é só para você, é a introdução a esse personagem, porque ele não só é um grande monstro, uma criatura e coisa e tal, mas ele é um personagem ativo em outras histórias. Então leia Nyarlathotep depois de A Cor que Caiu no Espaço e você vai estar preparado também. Então já anota esse daí também. Chegou o grande momento. Eu sei que você estava esperando por esse momento. Eu sei que muitos fãs do Lovecraft estavam esperando por esse momento. E estamos falando agora, finalmente, depois dessas 1000 páginas de contos. Mentira, não é tudo isso. Estamos falando agora de Chamado de Cthulhu. Não é o meu conto favorito. Eu já li umas 4 vezes esse conto. Ele não fica melhor conforme eu leio. Ele fica legal, mas não é o melhor. Embora ele introduza Cthulhu, Chutulo, Chuchuco, ele ainda é um conto que tem, por escolha do Lovecraft, ele tem uma pegada muito documental. É meio comum nos textos dele, como eu disse lá no vídeo sobre horror cósmico, os personagens do Lovecraft costumam ser historiadores, professores, cientistas, a classe dos pensadores da nossa sociedade. Então nós temos aqui um personagem que começa a investigar documentos deixados por seu avô que morreu, e é uma pegada, é uma vibe muito documental e tal. Então ela é um pouco, pra mim falta cor, É um conto bom? É um conto excelente, mas comparado aos outros contos como o Dunwich, por exemplo, A Cor que Caiu no Espaço, eu acho que ele fica um pouquinho pra trás. Muita gente diz que é o favorito, eu discordo, não é o meu favorito. A Cor que Caiu no Espaço é o meu favorito, mas ele briga com alguns outros, enfim. Mas aí, agora é o momento de você conhecer o grande sumo sacerdote, você conhecer Cthulhu e chegou a hora, né? Então, você tá imerso agora no horror cósmico. Essa história é dos mitos de Cthulhu. Você vai conhecer o grande mal que há na nossa própria Terra, né? Você vai entender o que pode acordar depois que os astros se alinharem. Você vai conhecer alguns cultos que estão aqui na nossa Terra, cultuando essa criatura, cultuando esse grande ser, né? Que tá esperando o momento certo para despertar. Então, é uma história muito incrível, é uma história genial. Não é a minha favorita, mas eu aposto que tem grandes chances de você acabar gostando. A Nau Branca. A nau, o barco branco. A nau branca, entendeu? A Nau Branca. Vamos falar sobre esse conto. Esse conto é o seguinte: imagina que o cara, ele fica ali na praia, mas não só na praia. Ele fica numa torre, ele fica num farol e ele fica olhando os barcos no mar, lá na casa do cacete e tal. Ele fica olhando e de vez em quando aparece uma nau. Ele aparece lá no final do mar, né? E um certo dia, e ele sempre olha essa nau e dá não sei o que. Ele fala, pô, que barco maneiro, né? Até que um certo dia, esse barco vem até ele e fala, e aí, mano, vamos dar um passeio? E o cara fala, vamos. E eles vão. E esse cara vai ser levado direto pro reino onírico. E aí sim, lembra de Ulthar? Lembra desses outros lugares que você conheceu? Agora, esse cara que tava ali no farol, ele vai fazer uma viagem por todos os reinos. É o momento de você viajar pelas Dreamlands e descobrir como o Lovecraft era um cara maluco, perturbado, ruim das ideias. Porque ele vai dar uma viagem e ele vai começar a explicar não só a geografia dos lugares, ele vai explicar também o misticismo de cada lugar, as magias de cada lugar. É um texto que
beira a fantasia. Não é ficção científica, não é horror cósmico, é muito fantasia mesmo. Esse conto, ele é muito legal mesmo. E depois de você já conhecer um pouco desse tom das Dreamlands, desse tom do Reino Onírico, quando você chegar nesse conto, você vai adorar. Ele, do Reino Onírico, das Dreamlands, é um dos meus contos favoritos, então eu acho que você vai gostar bastante também. Chegou a hora de Dagon. Muita gente diz que Dagon é o melhor, é o primeiro, começa por Dagon, discordo pra caralho. Dagon foi o primeiro conto dos mitos de Cthulhu. Por quê? Porque quando ele escreveu Dagon, ele não tinha mitos de Cthulhu ainda, mas foi o primeiro que possuía em si as características dos mitos de Cthulhu. Depois, Dagon foi introduzido nos mitos de Cthulhu, mas quando ele escreveu Dagon, ele não pertencia a nada desse universo, ele só marca a transição de um autor que estava começando a escrever bons contos e passou a escrever contos excelentes. Dagon é o início disso, tem um final muito interessante, você vai conhecer Dagon, que depois, lá no futuro, você vai descobrir que existe um culto a Dagon, existe toda uma mitologia em volta do Dagon, então é legal que você conheça ele, mas eu não acho que seja um bom começo, porque embora seja um bom conto, ele é muito rápido e ele não te coloca muitas questões, ele é só uma aventura de um cara que naufragou no meio do mar, e no meio do mar ele encontra uma ilha de bosta, cheio de lodo, coisa e tal, e ele encontra um grande negócio nessa ilha. E esse negócio persegue ele em terra firme depois que ele volta para casa. Então, é uma história interessante, mas ela tá no lugar certo agora. Muita gente diz para começar, discordo, eu acho que o melhor momento para ler Dagon é agora. A Chave de Prata, lembra do Randolph Carter? Chegou a hora de você revê-lo. A Chave de Prata você vai conhecer melhor agora, como eu disse, eu não dei muito spoiler, não falei muito sobre o Reino Onírico, mas agora a hora de você entender, você vai conhecer a vida do Randolph Carter através desse conto, A Chave de Prata, você vai saber o motivo de existir esse Reino Onírico, como ele foi entrar lá, quem era essa pessoa na família dele, esse tipo de coisa. É um conto muito autobiográfico, é um conto muito interessante, muito tocante, e que tem um final assim que você fala, caralho, o que aconteceu depois? Você vai descobrir o que aconteceu depois, mas A Chave de Prata é um conto muito legal, eu gosto muito dele. É um conto em que o Lovecraft ele estava muito inspirado e ele escreveu um conto assim que é excelente. Para mim ele é um conto perfeito, ele tem começo, meio e fim. É a história do Randolph Carter descobrindo e acessando o Reino Onírico através dos próprios sonhos. E claro, né, através dessa chave de prata em que ele acessa um determinado lugar, e daí vocês vão ter que ler para saber do que eu tô falando. Para finalizar essa pequena introdução ao Lovecraft, claro que existem milhares de outras histórias, como eu disse, o cara escreveu muita coisa, eu já li muita coisa dele também, não daria para colocar todos os contos em uma ordem específica, eu fui colocando mais ou menos aqui numa ordem que eu acho interessante. E para finalizar, vocês precisam ler, finalmente, vocês estão prontos para ler finalmente A Busca Onírica da Desconhecida Kadaf. Esse conto, pra mim, ele... Quando eu li esse conto, minha cabeça explodiu. Eu, diferente de você, amigo do canal, quando eu li Lovecraft, eu fui lendo conforme os livros apareciam, eu li muitas histórias dele, eu fui lendo conforme ia surgindo. E eu não sabia que tudo era conectado, eu não sabia que existia uma mitologia, eu não sabia de nada, eu fui super desavisado. E quando eu cheguei na Busca Onírica pela Desconhecida Kadaf, um negocinho, já esqueci o nome, quando eu cheguei nesse conto, a minha cabeça explodiu, eu falei, caralho, não é possível. Opa, mas e esse personagem? Eu me lembro dele. Olha esse outro personagem, e olha esse lugar, e olha aquele outro lugar. É a hora em que tudo faz sentido. Pra mim, esse conto coroa toda a mitologia do Lovecraft. Você tem que ler ele por último, depois de ler todos esses outros que eu mencionei antes. Você vai rever Randolph Carter, você vai rever o Pickman, né, o Richard Pickman, você vai rever Uttar, você vai rever os gatos de Uttar, você vai rever Nyarlathotep, você vai rever todo mundo e você vai ver mais coisa nova. Cara, é uma grande aventura. Eu acho que é o mais próximo de um romance, de uma novela que o Lovecraft escreveu. É um conto bem longo. Ele não é um conto separado por capítulos, diferente de alguns outros que eu trouxe aqui. É um conto bem longo, ele é difícil, mas eu aposto que se você ler depois de todos esses outros, você vai ter uma experiência única.
única. Eu fui pego desprevenido e eu tive uma experiência incrível. Eu aposto que depois de ler tudo isso, você vai... Cara, você vai ter a experiência. E é essa a minha intenção com esse vídeo, é fazer com que você tenha a experiência, é que você conheça o autor e goste do que ele escreve. Eu trouxe essa lista, nem contei quantos contos são vários contos, e existem vários outros. Todos esses contos que eu mencionei, vocês podem encontrar nessas 3 coletâneas aqui. Medo Clássico, HP Lovecraft, volume 1, da Dark Side. Aqui você vai encontrar alguns dos contos que eu mencionei, vou deixar o link aí embaixo. Medo Clássico, volume 2, HP Lovecraft, da Dark Side também, não estranhe, eu tenho um de cada edição. Então esse é o volume 2, você vai encontrar vários desses contos que eu mencionei aqui nesse volume. E para finalizar, é claro, essa antologia aqui, essa coletânea de mais de 1000 páginas, você vai encontrar o resto aqui. Se você tiver esses 3 livros, você já vai ter todos esses contos que eu já mencionei aqui no vídeo. E vai ter mais outros que eu acabei não mencionando, porque o vídeo tem que ficar curto, já tá com 40 minutos de bruto. Então vai ter um monte de coisa legal para vocês lerem nessas 3 antologias, e eu aposto que você finalizando tudo isso, você vai gostar muito do universo que o cara criou. Você vai se tornar um fã, você vai ser influenciado. Lovecraft é um cara que influenciou muito a cultura pop, influenciou grandes contadores de histórias da nossa época. Stephen King não seria Stephen King, que a gente tanto gosta, se não fosse o Lovecraft. Claro, a gente lapida, a gente pega as ideias, a gente joga fora o que não presta e a gente coloca coisas boas que a gente aprende. Então, Lovecraft foi um cara que foi um marco na literatura, ele foi um cara que inspirou muitos autores e que ainda vale a pena ser conhecido hoje em dia. Então, leiam essas 3 antologias, eu acho que se você pegar nessa ordem, lendo essas 3 aqui, vai conhecer tudo, vai conhecer mais um pouco e vai sair mais um fã dessas histórias e desse grande horror cósmico que até hoje apavora a gente. É isso, eu queria que fosse um vídeo rápido porque Halloween tá chegando, né? Então vocês querem mais ler do que ficar vendo a minha cara aqui falando bosta, né? Então era pra ser um vídeo rápido, talvez não tenha sido, mas espero que vocês tenham gostado. Gostou, amor? Foi meio longo. Ela está nessa jornada, ela está se preparando pro... Eu tô no meio da jornada. Tá no meio da jornada, ela leu Os Outros Deuses. Agora, hoje, gostou, né, amor? Sim, é um puta conto bom. Tem um tom muito de fantasia. Então, é um tom de fantasia. É isso que é interessante, vocês sabem, porque os mitos de Cthulhu puxam pro horror cósmico. E as Dreamlands puxam pra fantasia. Mas tudo se passa no mesmo reino, entendeu? Tudo é no mesmo universo e tal. Então é legal que vocês entendam tudo isso aí, porque vocês vão ser pegos desprevenidos. Vão, caralho, parece 2 autores diferentes contando a história. Mas não é o mesmo cara com uma bomba de imaginação, presenteando a gente com boas histórias. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês se inscrevam nesse canal. Se você não se inscrever, você é um inimigo do canal. E acho que é isso. Tem algo a dizer, amor? Não tem mais nada a dizer? E é isso. Se tiverem alguma opinião, deixem nos comentários. E fechamos por hoje e até semana que vem. Tchau, tchau.